boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo da obra de Kardec, O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos, a escala espírita. Vamos iniciar hoje, né? O Michel tratou aí ao longo de algumas semanas da terceira ordem. Então, vamos adentrar hoje a segunda ordem, que é os espíritos bons, é o item 107, que vai falar sobre as características gerais dos espíritos dessa segunda ordem, tá? Mas antes de eu passar para o Michel, antes de iniciarmos o estudo, peço a você, caso esteja aqui pela primeira vez, que se inscreva em nossos canais. KardecTube, canal do Michel Macedo. Você pode se inscrever, se tornar membro, escolher a opção Amigos do KardecTube para participar conosco do estudo do Livro dos Médiuns, que acontece todas as sextas-feiras. Se inscrever aqui no canal Estudar Kardec, curtir os nossos conteúdos em nossos canais, comentar e participar. Pessoal, fique à vontade, o estudo é nosso, não tem perguntas que não vale a pena ser colocadas, principalmente se estiver dentro do tema no qual está sendo tratado, tá bom? Mais uma vez, tem aqui ao meu lado, Michel Macedo, meu amigo, passo para você, obrigado e boa noite. Boa noite, Laura, boa noite a todos. Seguimos aí com o nosso estudo, chegando no finalzinho de 2025 e mantendo o estudo aqui, né? O que é importante? O Lauro já falou das inscrições, que as pessoas se inscrevam e curtam. Se inscrevam no Estudar Kardec, se inscrevam no KardecTube e curtam a live, né? E o outro recado que eu quero passar, já quero de início, né? A gente já pode dar, Lauro. Segunda que vem, dia 29, nós estaremos aqui, terá estudo. Então você já fica aí programado. Segunda que vem tem estudo. Às 20 horas aqui no canal do Lauro Estudar Kardec. Na outra segunda, depois do dia 29, no dia 5 de janeiro, aí nós não teremos o estudo. Daí, só no dia 5 de janeiro, na segunda-feira, não terá estudo. Depois, dia 12, que é a segunda do mês de janeiro, aí volta o estudo aqui. Então, recapitulando, segunda que vem, dia 29 de dezembro, tem estudo. Na outra, dia 5, não tem. Depois volta dia 12, tá? Então é importante recapitular isso. O estudo de quarta agora e o estudo de quinta agora, dia 24 e 25, não tem. Amanhã tem vídeo do Nosso Lar, segundo o Espiritismo, lá no KardecTube. Quarta-feira não tem o estudo do que é o Espiritismo e nem quinta, dia 25. Sexta-feira, dia 26, tem o estudo do Livro dos Médiuns. Tá? Então, é importante a gente ir passando a agenda para o pessoal também se programar. E vamos estudar a segunda ordem dos Espíritos Bons, terminando 25, iniciando 26, falando da segunda ordem. É uma coisa muito especial, já que os Espíritos de segunda ordem é o nosso objetivo. O nosso objetivo é se tornar espírito de segunda ordem. Claro que o objetivo final é espírito puro, da primeira. Mas primeiro, chegando na fase de segundo, já está maravilhoso, como a gente vai ver as características desses espíritos. Lauro? Perfeito. Bom, pessoal, se vocês tiverem interesse em estudar a escala espírita, vão em nossas playlists, tanto aqui no Estudar Kardec quanto no KardecTube, vocês vão encontrar lá. Em verdade, vocês vão encontrar todo o estudo até aqui de O Livro dos Espíritos. Desde a introdução para prolegômenos e as questões nas quais o Michel está tratando aqui. Então, fique à vontade, estude, veja os vídeos quantas vezes vocês quiserem, que estão lá, para que possa aproveitar o máximo. Entender a escala espírita é o ponto principal para quem trata, quem cuida, quem é médium, quem lida com os espíritos, para fazer uma análise das comunicações, dos espíritos que se comunicam, para que a gente
consiga se livrar de vez dessa mistificação que envolveu o movimento espírita nesse tempo todo, desde o início ali do século XX. Então, está aqui o meu recado. Michel, posso trazer o texto para a tela? Vamos lá. Então, item 107 do Livro dos Espíritos, ele começa falando como ele fez com a terceira ordem. A terceira ordem, ele apresentou as características gerais, e agora ele vai apresentar as características gerais dos espíritos de segunda ordem. Então, todos os espíritos que fazem parte da segunda ordem, lembrando que nós estamos estudando as classificações dos tipos de espírito, todos que pertencem à segunda ordem vão ter essas características que ele está falando aqui. Claro que depois ele vai subdividir em classes também dentro da segunda ordem. Mas as características que todos apresentam, ele vai colocar aqui no item 107 e a gente vai refletir um pouco sobre como são esses espíritos. Então, diz Kardec, características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Eu vou parar aqui, Laura, para a gente não ler muito e comentar e pulando. Vamos pegar o primeiro parágrafo aqui. Então, ele começa o item 107 falando que os espíritos bons, ou seja, a segunda ordem, tem predominância do espírito sobre a matéria. Aqueles que lembram, quando ele foi falar das características da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, ele fala o oposto. Predominância da matéria sobre o espírito. Agora aqui é o contrário, é predominância do espírito sobre a matéria. Lembrando o que isso quer dizer. O espírito, ao entrar em contato com a matéria, sofre naturalmente a influência da matéria. Se essa influência for mais forte que a vontade do espírito, ou seja, ele age comandado pelas influências externas, então aquilo que predomina é a matéria sobre o espírito, as influências da matéria o dominam na maioria do tempo, ele é espírito imperfeito. Mas o espírito bom é o contrário. É a predominância do espírito sobre a matéria. O que isso quer dizer? Ele ainda sofre a influência da matéria. Atenção, o espírito de segunda ordem sofre a influência da matéria, mas não se deixa dominar por ela. Ele tem o controle. Ele tem o controle dessa influência. Ele nunca é controlado pela influência. Significa que aquilo que o espírito bom sente, ele sempre vai ter o controle das suas ações. O espírito bom faz aquilo que ele tem vontade de fazer. E aquilo que ele tem vontade de fazer é sempre o bem. Vejam que é por oposição ao espírito imperfeito. O espírito imperfeito, muitas vezes, ele
sente uma coisa, quer fazer outra e acaba fazendo algo diferente daquilo que ele queria ter feito. Ele é influenciado pelos seus desejos. Ele tem uma luta interna entre aquilo que ele queria fazer e aquilo que ele faz. Ele tem esse desequilíbrio, essa contradição. O espírito bom não. Ele só faz o que ele quer fazer. Ele não é influenciável pela matéria a ponto dele fazer algo que domine a vontade dele. Ele não perde o controle nunca. Ele é sempre equilibrado. Então, todos os desejos que ele tem, porque toda vez que a gente está em relação com a matéria, na matéria provoca desejos. Esses desejos, o espírito bom sempre domina. Não é que ele não tenha, porque ele sofre influência da matéria. Ele tem desejos, tem paixões, tem sentimentos influenciados pelo mundo exterior. Mas ele nunca se desequilibra a ponto de deixar que a sua vontade não esteja no controle. Ao contrário do espírito imperfeito. O espírito perfeito vive perdendo o controle. Se o desejo é muito intenso, muito forte, ele acaba obedecendo esse desejo de uma maneira cega, passiva, e fazendo o que não devia ser feito. E aí ele gera sofrimento, aí ele se arrepende, aí às vezes ele quer fazer uma coisa, mas o desejo é mais forte, ele faz outra, daí tem uma contradição, uma luta, um esforço. O espírito bom não. O espírito bom está sempre em paz, porque ele sente, mas aí ele pensa, eu vou fazer, o que que eu devo fazer? Ah, eu devo fazer isso, então é o que eu vou fazer. Independente do que ele está sentindo, ele faz o que deve ser feito, porque ele não se desequilibra e se deixa dominar pelas influências da matéria. Por isso que é uma predominância do espírito sobre a matéria. Então ele não tem contradição, ele não tem desequilíbrio, ele não tem conflito interno, por isso que ele é feliz, ele é calmo, ele é paciente, ele é equilibrado, porque ele não tem conflito interno. A gente vive numa luta entre o que a gente sente e o que deve ser feito, que nem sempre as duas coisas correspondem. A gente passa do tom, a gente exagera, ou a gente peca por excesso ou a gente pega por falta. O espírito bom não, ele sempre tem o controle. O que eu devo fazer? Ah, é isso? Ele vai lá e faz. Ele não deixa de fazer. E não precisa fazer um esforço, uma luta. Não, ele faz ao natural. Então vejam a maravilha que é ser um espírito bom, não ter nenhum conflito interior e, por consequência, não ter nenhum conflito exterior. Por isso que é paz e felicidade para sempre. O espírito bom é feliz para sempre, sempre feliz. A gente não, a gente tem momentos de felicidade, mas tem momentos de desequilíbrio. Ih, fiz uma coisa que não devia ter feito. Ih, exagerei. Ih, fiz de menos. Ah, fui fraco. Ah, tô numa luta interna, isso me deixa atormentado. A gente, espírito imperfeito, tá nessa. Um espírito bom não. Vejam? Por isso que ele tem o desejo do bem. Enquanto a gente tem, junto com o desejo do bem, de vez em quando a gente tem o desejo do mal. Então a gente deseja o mal e muitas vezes faz o mal. O espírito bom só deseja o bem e ele só faz o bem. Então não é que o espírito bom tenha que ficar se cuidando, se policiando, se. Não, ele é livre, ele é solto, porque ele só deseja o bem. Ele não precisa ficar todo momento cuidando, mas deixa eu cuidar aqui o que eu vou sentir, deixa eu cuidar o que eu vou fazer. Não, automaticamente o mundo exterior dele já reflete o mundo interior, que é de equilíbrio e de bondade sempre. Sempre bondade, sempre equilíbrio, sempre felicidade.
É uma maravilha. Mesmo que ele. O que que falta, então, para o espírito bom? Falta ele saber tudo. Ele ainda tem que adquirir conhecimento. Mas a felicidade e o equilíbrio eterno ele já tem. Já conquistou. Não pratica mais o mal, não se desequilibra mais, não tem momentos de infelicidade. Esse é o espírito da segunda ordem. Vejam que essas características todas que eu coloquei aqui, embora sejam apenas da segunda ordem, já são raros na Terra. Basta que a gente observe o mundo. A pessoa que não. Veja, eu não estou dizendo a pessoa muito equilibrada, isso a gente encontra às vezes. Mas é que o espírito bom está além disso, ele nunca se desequilibra. Ele só faz o bem. É mais forte que isso. Então é raro, esses espíritos são raros na Terra. Encarnados. Agora, desencarnados, há muitos, porque eles são anjos de guarda dos espíritos da terceira ordem. Eles cuidam dos espíritos da terceira ordem no estado de espírito. Mas encarnados é raro, eles encarnam em missões. Um exemplo maior de um espírito bom da escala espírita que tem encarnado entre nós é o nosso próprio mestre, Allan Kardec. Era um espírito bom. Você não vai ver em nenhum momento Kardec fazendo mal. Nenhum momento. Diante das mais terríveis provações, traições, ele jamais revida com o mal. Sempre, o tempo inteiro, fazendo o bem. O tempo todo. Diante do sofrimento, continuou fazendo o bem. Sofrimento físico. Doença, teve gravemente doente. Você nunca vai ver Kardec. A gente tem acesso aí às cartas, né? Sofria, porque o espírito bom no corpo sofre, mas jamais desse sofrimento fazia com que ele praticasse o mal. Impressionante. Então, são. Mas ele deixa claro, suas qualidades e poderes, como eu tenho vários, né? Ele está falando das características gerais, estão em relação com o grau de adiantamento. Então, eu tenho hierarquias mesmo dentro do bom, dos bons espíritos. Mas é uma hierarquia de poder. Porque o que que acontece? Todos são felizes e só fazem o bem. Agora, a maneira como ele vai fazer esse bem vai variar dentro da segunda ordem. O meio e a forma como ele vai exteriorizar esse bem varia. Aí por isso que eu tenho subdivisões. Daí ele diz: uns têm a ciência, então ele tem o desejo do bem e expressa isso através da ciência, do conhecimento, outros da sabedoria e outros da bondade, através da bondade. A gente vai ver exatamente essas três classificações, tá? Ciência, sabedoria e bondade. Depois a gente vai ver com detalhe. Então eu tenho aí três divisões dentro da escala dos espíritos bons. E eu tenho a quarta divisão, que é a mais elevada, que é o espírito bom da classe espíritos superiores, que ele possui as três coisas. Ele possui a ciência, a sabedoria e a bondade. É a última fase do espírito bom antes de ser espírito puro. Allan Kardec estava nessa. Tanto que Allan Kardec tinha como guia espiritual um espírito puro. Porque ele estava na última fase do espírito bom. E aqui fala, eles ainda não estão completamente desmaterializados. Então, como eu falei, eles têm paixões, eles têm influência da matéria, têm. Por isso que eles são bons espíritos, porque o único espírito que não vai ter nenhuma influência da matéria, a gente vai ver isso, é o puro. Os maus têm, os maus não, os imperfeitos têm influência da matéria e a matéria predomina. Os bons têm influência da matéria e o espírito predomina. E os puros não têm influência nenhuma da matéria. Essa é a divisão.
A gente vai entender um pouco melhor quando for estudar o puro, o que que é não ter influência. Mas então, há ainda, de uma certa maneira, eles estão materializados ainda. Os bons sofrem influência da matéria, mas nunca perdem o controle dessa influência. A gente perde. Aí ele conclui falando que se terminando essa última influência da matéria, eles se tornam espíritos puros. Então falta pouca coisa para daí sim o espírito puro que sabe tudo e tem a felicidade possível, a bondade possível. Aqui os bons já têm a bondade e a felicidade, falta o conhecimento, que completa e faz ele sair de toda a influência da matéria. O que mostra que a última coisa que vai fazer a gente deixar por completo a influência da matéria é o conhecimento. Quando ele detém o conhecimento completo, ele aprende então a não ter mais nenhuma influência da matéria. Mas só de ser bom já é uma maravilha. Já é o paraíso. Porque não tem mais infelicidade a partir do bom em diante, né? Então por isso que é extraordinário. Bom, tem mais coisas ainda, mas antes da gente entrar, eu passo para o Lauro. Você até adiantou o que eu ia te perguntar, a exemplo da terceira ordem, aqui nas características gerais, ele já faz, por assim dizer, um esboço das classes dos quais serão tratados nos itens adiante, né, Michel? Bom, mas eu poderia perguntar para você, Michel, e essa pergunta, muitos já até perguntaram e até afirmaram, já ouvi dizer, por exemplo, eu vou até adiantar um pouquinho. A pessoa usou, esse palestrante usou Jesus como explicação, que o espírito puro, ele não sente dor física. Eu falei, olha, meio estranho, soou estranho isso, né? Que eu estava ouvindo ele falar, foi das últimas vezes que eu participei de uma casa espírita, e aí ele disse que, aí ela afirmou que os da segunda ordem, esse que a gente está tratando aqui, esse sofrimento da matéria é pouco. Não é como tão intenso como é na terceira ordem. Também me soou estranho. Queria te ouvir um pouquinho acerca disso, Michel. Ele fez confusão, né? Ele não entendeu. É o que a gente chama de confusão de ordem. O que que é confusão de ordem? A pessoa conclui algo num ponto, mas a conclusão que ela tirou nesse ponto tem a ver com outro ponto. Então ele está fazendo confusão de ordem. Vamos por partes. Ele entendeu o seguinte, olha como é que ele entendeu. Nenhuma influência da matéria, o espírito, o que que ele leu? O espírito puro não tem nenhuma influência da matéria. Olha a conclusão que ele fez. Então o espírito puro não sente dor física. E esse foi o equívoco dele, ele não entendeu. A frase correta é: se o espírito puro quisesse. Olha a frase correta. Se o espírito puro quisesse, ele não sentiria dor. Porque ele domina a matéria. Então ele não sentiria nada. Se ele quisesse. No estado natural do espírito puro, ele não tem nenhuma influência na matéria. Mas é óbvio que se ele quiser, ele sente a influência da matéria. Então, Jesus, quando quis encarnar, não é mais uma necessidade, ele quis encarnar num corpo físico, foi simplesmente por escolha dele, por amor a nós. E ao encarnar num corpo físico, ele escolheu sentir as dores físicas. Por quê? Mas por que que Kardec vai ir por essa linha? Porque quando ele vai discutir a ideia de o Cristo não sentir dor física, que é uma um braço do rustenguismo, né? Kardec diria, bom, então tudo seria um teatro.
Você consegue imaginar um espírito puro fazendo um teatro? Então, toda vez que ele apanhava e gritava de dor, ele estava fazendo só um teatro, ele não estava sentindo. Bom, então, se for. Basta que a pessoa raciocine o seguinte: se isso fosse verdadeiro, que porcaria de guia e modelo que Deus teria dado pra gente, né? Porque ele serviu para ser modelo e guia. Mas daí, na hora de sentir o que a gente sente, ele não sentiu, ele só fez o teatro. Passa na cabeça de uma pessoa razoavelmente racional que seria assim. Jesus disse assim: eu não tô sentindo nada, mas eu vou fingir uns gritos aqui e vou fingir que eu tô aguentando firme. Mas ele não tava sentindo nada. Mas aí esse espírito que tá fingindo serve de guia e modelo pra gente que é imperfeito, e a gente que é imperfeito tem que aguentar a dor. Olha que coisa sem sentido. Então é óbvio, por isso que Kardec vai rechaçar a ideia de corpo fluídico, ou rechaçar a ideia de que Jesus teria só feito um teatro, né? Não, ele se submete, por amor e para servir de guia e modelo, ele se submete a algo que não precisava, as dores físicas. Aliás, isso aí sim, nota que ao contrário, aí engrandece ele, porque sem precisar, ele se submeteu a dores físicas, tortura, porque crucificação é uma forma de tortura. E mesmo assim ele aguentou isso sem precisar, sem se revoltar, sem revidar. Bom, veja, eu tenho essa opção que engrandece o Cristo e a outra que coloca ele como um falsário. Se você julga que essa como falsário é mais racional, o problema é seu. Não é a do espiritismo a visão. Então, agora, claro, se ele quisesse, ele não sentia nada. Isso sim. Por isso que eu digo, se ele não quisesse, ele não sentia nada. Por quê? Porque ele dominava a matéria. Dominar a matéria e fazer o que quiser com a matéria. Tanto que ele deu exemplos disso, né? Dos chamados milagres, ele fez o que ele quis com a matéria. O ser humano, como não entendia o processo, chamou de milagre. Por isso que não faz sentido essa teoria. Assim como não faz nenhum. Por exemplo, quando eu adoto a ideia espírita kardeciana de Jesus, várias ideias eu tenho que jogar fora. Eu tenho que jogar fora a ideia do corpo fluídico. Eu tenho que jogar fora a ideia de um Jesus que não sentiu dor. Eu tenho que jogar fora a ideia de um Jesus que pediu para Deus afastar ele das provações. Eu tenho que jogar fora a ideia de um Jesus colérico. Eu tenho que jogar fora a ideia que de um Jesus que foi tentado pelo diabo. Todas essas visões que as diversas tradições têm sobre Jesus, para o Espiritismo não faz nenhum sentido. Porque ele era puro. Mas as questões físicas ele se submeteu porque quis, justamente para servir de exemplo de resistência, de equilíbrio para a gente, né? Então, é essa a ideia. Agora, o bom é a mesma coisa. Então, imagina o espírito bom encarnando no corpo e não sentindo nada. E mesmo assim, bom, se ele não sente nada, qual é o mérito? Então, só o imperfeito teria que sentir. Só que a diferença é que o bom não escolhe como puro. Porque lembra, ele não domina a matéria, ele predomina a matéria. Mas ele sente tudo que é físico. Kardec ficou doente, sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. A influência da matéria, sentiu. Mas a diferença do espírito bom é que, ao sentir tudo isso, ele continua praticando a virtude. Ao sentir dor, ele continua resistente. Mas a dor é a mesma. A dor é a mesma. Se eu enfiar se eu der uma chicotada num espírito de terceira ordem, encarnado, né? No corpo de um espírito de terceira ordem, no corpo de um espírito bom, no corpo do espírito puro, a dor é a mesma. A dor é a mesma. O que que muda? O espírito. O espírito reage diferente. Então, por isso que eu digo, por isso que eu iniciei minha fala dizendo que esse senhor que tu citou fez confusão de ordem. Ele confundiu o que é do corpo com o que é do espírito. A dor é a mesma, o que muda é o comportamento, a reação, a atitude de cada espírito. Mas a dor é a mesma, senão não faria nenhum sentido a gente começar a criar essas teorias. Por isso a teoria que Jesus veio numa nave. Mas peraí, se Jesus domina.
Primeiro, se Jesus domina a matéria, para que ele precisa de nave? Por que ele sozinho não iria se locomover? E tem um outro problema para essa teoria, né? Ah, Jesus veio de uma nave, veio de onde? Porque isso pressupõe então que Jesus está em outro lugar, né? É a velha ideia de que Deus está longe, lá no céu, numa cadeira, longe. Um espírito puro que nem Jesus, ele está entre nós em espírito. Ele não está longe. O que ele não está é preso aqui. Olha o cuidado com os conceitos. Preso na terra, evidentemente que ele não está, porque justamente ele é espírito puro. Mas achar que ele não pode estar aqui e mesmo assim percorrer o universo, então são esses cuidados. Essas pequenos detalhezinhos que Kardec tirou da sua doutrina, que é hoje aí o pessoal, cada corrente diferente coloca uma coisa nada a ver, mas não para pensar que é irracional, né? Laura. Tem esse comentário da Fátima. Você quer passar por ele aí? Ele está na mesma linha, né? Nas palestras espíritas é dito que ele foi retirado da matéria antes de ser pregado na cruz. Que Deus não permitiu esse sofrimento. Bom, então foi inútil a vinda dele. Se a hora que eu tenho que provar que eu sou espírito puro, Deus vai lá e tira, então para que veio? Veio fazer o quê? Veja, não faz nenhum sentido. O que é o fulano? Ah, ele é um exemplo de virtude e coragem. Ah, é? E o que ele fez no momento que mais precisou de virtude e coragem? Não, ele fugiu. O pai dele veio e tirou ele dali. Bom, nota, as pessoas falam sem pensar, né? Elas não param para dizer, bom, então Jesus é uma farsa. Jesus veio, passou o ensinamento oral, né? De boca em boca ele foi falando, porque ele não escreveu nada. Aí na hora que tinha que provar o que ele era, ele diz, ô, pai, me tira daqui, ó, tô vazando. É umas coisas que as pessoas não param para pensar. O ridículo dessas ideias, né? A pessoa, elas... E é aquela velha coisa, de onde é que a pessoa tira essa informação? Isso é o que eu queria entender. Ah, de onde é que ela tira essas informações, né? Ela tem o quê? Um contato? Ela tem um contato lá que... De onde é que ela tira? Ó, alguém me falou aqui que Jesus lá no dia, a hora que ele foi tomar a primeira chicotada, Deus, ó, tirou ele. Já falei, não faz nenhum sentido lógico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, de onde é que as pessoas tiram isso? Então ele quis. Aí sim, por exemplo, se você colocar, mais vezes nós estamos usando a lógica. Se você colocar que ele passou por isso obrigado, aí é contraditório, porque ele é espírito puro. Ele não tem necessidade. Mas o que engrandece mais ele? Justamente ele não precisar e se submeter. Ao se submeter a isso, ele mostra que ele enfrenta qualquer coisa. Por isso que ele diz: Eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Porque se eu pego você, faço o que eu quero com o seu corpo, e você se submete porque você aceita, não é por fraqueza. O que mais que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada contra você. Nada lhe atinge, no sentido de lhe vencer. Ele se submeteu a coisa mais terrível que é a tortura física. Agora, se eu tiro isso, bom, então eu tenho um Jesus falho. Eu tenho um Jesus meia boca. Eu tenho um Jesus só teórico. Só teórico, né? A pessoa não para pensar que isso é irracional. Ah, mas é isso que eu acredito. Direito seu. Eu dei aqui os argumentos, né? Eu dei os argumentos, a pessoa fica com aquilo que ela julga. Mas não bote na boca do espiritismo isso. Esse é o único ponto. Se você quer acreditar nisso, é direito de crença. A caridade diz que cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Não tem gente que acha que a Terra é plana? Tem gente que acha que a Terra é plana. Mas eu não posso dizer que a ciência diz que a Terra é plana. Tem gente que acha que o Emmanuel é o espírito superior. Agora, só não bote na boca do espiritismo. O espiritismo diz que... Aí você está usando o seu direito de crença para cometer uma imoralidade.
porque você está mentindo. Aí é diferente de direito. Você, para garantir um direito seu, está descumprindo um dever. Percebe o cuidado? Então a pessoa tem que dizer: olha, eu discordo do espiritismo, eu acredito que Jesus não sofreu nada físico. A pessoa que disser isso tem o direito. Ela vai entrar em contradição, mas ela tem direito de entrar em contradição. Mas não chame de espiritismo. Aí sim, aí você cometeu uma injustiça, porque o espiritismo não diz isso. É só nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. Lauro? Não, beleza, Michel. Deixa eu trazer aqui para a tela. Um dia eu vou comentar com vocês algo que eu presenciei, mas não cabe aqui, não. Que vai bem nessa linha aí de Jesus ter sido retirado antes por Deus para não experimentar o sofrimento. Eu ouvi isso de um rapaz que provocou um autoextermínio, mas a gente conversa numa outra oportunidade, para vocês verem a loucura que foi a comunicação e que as pessoas aceitaram assim, de bom grado, sem questionar. E quando eu fui questionar, eles disseram assim, mas é o mentor quem disse. Olha, Então esse é o problema. é que a pessoa ela acha que falando isso ela vai salvar a ideia de que Deus não deixou alguém que não precisava sofrer. Só que ela não percebe que ele quis. Não tem a ver com Deus. Ele quis. Seria uma injustiça divina se ele, ao não merecer, Deus impôs. Não, mas ele quis por amor. Não tem a ver aqui com imposição de Deus. Ele quis por amor. Por amor a gente pode fazer várias coisas. Até mesmo, muitas vezes, suportar sofrimentos. Então é isso. A pessoa confunde só, né? Falta um pouco de raciocínio, né? As pessoas se empolgam muito com qualquer coisa que qualquer espírito, qualquer palestrante fala. E ela só falta ela não precisa. Falta só um detalhezinho ela ajustar ali racional. Ela pode colocar Deus como justo, como bom, pode colocar Jesus como um ser puro e não precisa cometer nenhuma contradição lógica. É a mesma coisa é o problema do rustenguismo, né? O Rusteng também. Ele quis salvar a pureza de Jesus, daí ele comete uma série de contradições. Mas não precisa. Você não tira a pureza do Cristo ao colocar ele na matéria. Pelo contrário, você engrandece. Ele, sem precisar, se submeteu. Mas não que a matéria fez ele cometer alguma coisa indigna. Pelo contrário, ele venceu justamente. Ele foi digno mesmo tendo a influência da matéria. Olha como engrandece mais. Faltou esse raciocínio, né? Mas por que surgiu isso? Porque são espíritos imperfeitos que criam essas histórias. A gente tem que parar de querer aprender com o espírito imperfeito. A gente tem que aprender com o espírito superior para não cair nessas bobagens, né? Vamos então continuar a característica aí do espírito bom. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Então lembra, os espíritos imperfeitos da terceira ordem não compreendem Deus e o infinito. Quem lembra lá das características gerais? O espírito imperfeito tem uma intuição. O espírito bom tem uma compreensão do que é Deus e do que é o infinito. Eles compreendem. A gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender. A gente consegue ter uma ideia, por isso a intuição. A gente tem uma ideia vaga do que seja Deus. Eles compreendem algo mais profundo. Eles conseguem compreender. E já gostam da felicidade dos bons. É o que eu falei. Espírito, você não tem espírito bom e infeliz, tá? Não tem espírito bom e infeliz. Mesmo quando ele tá sofrendo, por exemplo, se ele tá encarnado e tá sofrendo, mas ele tá sofrendo fisicamente. Moralmente, ele tá enfrentando aquilo com coragem, alegria, felicidade, força, fé. Como a gente tem exemplos, né? A gente tem exemplo de pessoas que passam. Tem gente que passa por uma doença terrível de maneira equilibrada, digna, forte, bonita, e tem gente que numa dor no dedão do pé já faz um fiasco. Se desequilibra, incomoda todo mundo. Olha,
um exemplo do espírito imperfeito, né? Para o espírito bom. Tem espírito que enfrenta doenças e dores gravíssimas, fazendo bem e trabalhando. O espírito imperfeito, se tiver uma unha encravada, ele já faz um inferno. É o espírito imperfeito, né? Então não tem espírito bom infeliz. Então isso é muito importante. A gente vai ver Kardec, né? Kardec, em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, era um exemplo, né? Ele não. Agora, claro, isso é importante falar, não que o espírito bom prefira a dor, né? É óbvio que não, né? Porque imagina, ele vai preferir a dor do que estar saudável. É claro que ele prefere estar saudável, né? Mas se ele passar pela dor, ele a enfrenta. A gente, nem sempre. Às vezes a gente se revolta, se desequilibra. O nosso erro é que a gente poderia não, claro, não gostar da dor é natural. Muito cuidado, não gostar da dor é natural. Se a gente gostasse da dor, a gente procuraria a dor, seria uma coisa doentia. O problema é, diante da dor, como que você se comporta. Essa é a sutileza, né? Posso continuar, Laura? Sim, à vontade. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. E nota, o mal que eles impedem não é o mal deles, né? Que eles não têm. Eles fazem o bem, cada um tem um poder de fazer o bem, a gente vai ver isso, mas todos fazem o bem, uns mais e outros menos. E eles impedem também o mal, eles trabalham para a humanidade, né? Tudo que eles puderem evitar de mal, e é evidente que esse impedir o mal é sempre através dos meios corretos, né? Você não vai ver um espírito para impedir o mal fazendo mal, né? Ah, eu vou impedir o Lauro de fazer mal para alguém e para isso eu faço mal para o Lauro. Não faz nenhum sentido, né? Eu digo, o maior exemplo é Kardec, né? A gente vai ver Kardec combatendo o mal, a mentira, a injustiça e a ignorância o tempo todo. Porque imagina se ele não impedisse isso, se ele não combatesse, não seria um espírito bom, né? Seria um espírito covarde, conivente. Ele vai o tempo inteiro. Na revista espírita você vai ver ele enfrentando o mal, mas nunca retribuindo com o mal. Ele tem os grandes embates e debates com os críticos, com os perseguidores, com os caluniadores. Ele enfrenta isso todo momento, né? Mas sem retribuir na mesma moeda. E na maioria das vezes, quando ele vem defender, você vê que ele está defendendo o espiritismo e os espíritas, pouco se importando com a imagem dele, né? Aí vem mais, o amor que os une lhes é fonte de inefável ventura. Inefável ventura. É essas palavrinhas que são importantes a gente entender. Que não tem a perturbá-la, olha só, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Eles sentem felicidade, eles se amam, mas esse amor não é um amor misturado com os desequilíbrios, como é o da gente. O espírito imperfeito, ele ama também. Mas como é que é o amor do espírito imperfeito? Ele é misturado, né? Aqui ele dá o exemplo da inveja. A gente ama, mas junto com o nosso amor, a gente tem um monte de defeito junto, né? Por isso que às vezes a gente faz mal até para que a gente. Olha o que é o espírito imperfeito. A gente consegue fazer mal para quem a gente ama. O amor é verdadeiro, tá ali, mas a gente faz mal igual. Porque o nosso amor é misturado com um monte de coisa ruim. Os espíritos bons, não.
Eles têm um amor que não é corrompido pelas más paixões, né? Deixa eu continuar vendo o texto aqui que eu fechei. Eu quero só voltar um pouquinho em cima. Aqui, achei. Fonte Ao amor que os une é fonte inefável e ventura que não tenha perturbá-la nem inveja. O tormento dos espíritos imperfeitos. O espírito imperfeito, ele tá sempre atormentado, né? Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente, junto com as coisas boas, porque a gente tem coisas boas, né? A gente mistura com coisa ruim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora, ó, da semana do Natal. Agora, na semana do Natal, o que que a gente faz? A gente vai se reunir com os amigos ou com a família. E qual que é o nosso intuito? Ai, vamos se reunir, vamos comer alguma coisa boa, vamos tomar alguma coisa boa, vamos ter momentos prazerosos. Ó, tudo coisa bacana, legal. Aí, daqui a pouco, na quinta-feira, a sogra brigou com o genro na janta. Na, na, na véspera do Natal, a sogra brigou com o genro. O esposo brigou com a esposa. O filho brigou com o pai. Olha, a gente vai com o maior dos prazeres e daqui a pouco alguma coisa nos desequilibra e a gente estraga tudo. Por isso que o espírito perfeito, ele tá sempre atormentado, porque até quando é para ser feliz, ele extrapola ou faz alguma coisa que não era para fazer. Daí estraga a janta. Sabe aquela janta que cria aquele climão, sabe? Aí, por exemplo, quer ver uma coisa, Laura? Agora vai ter a janta do final do ano, vai sempre ter um parente para puxar a política no meio da janta. Aí já cria aquele clima. Aí o outro parente lá do outro lado já diz, mas e o fulano? Ah, mas e o meu fulano? E começou. Esse é o problema do espírito imperfeito, né? Juntou o espírito imperfeito e começa a dar problema. Por isso que é uma tormenta. A gente não consegue ser feliz muito tempo. Não consegue ser feliz muito tempo, né? Por isso que, graças a Deus, a gente tem esses períodos aí de distanciamento, né? Imagina se a gente precisasse. Se colocasse. Imagina se tivesse uma reunião de espíritos superiores para comemorar alguma coisa e botasse um espírito imperfeito lá no meio, daqui a pouco tinha virado uma. O espírito imperfeito já ia começar. Imagina? Imagina um espírito superior, espírito bom, comemorando aí final de ano em família. Aí vai um parente só que é espírito imperfeito. Aí ele ia chegar, já ia chegar para um, para um parente e dizer assim, mas a comida tava meio ruim, né? A fulana parece que perdeu a mão, não sabe mais cozinhar. Ó, o espírito imperfeito. Aí o outro que é espírito pode dizer, não, ela fez o melhor, com certeza, tava uma delícia. Ah, não sei não. Daí daqui a pouco ia ter a troca de presentes, né? Aí o espírito imperfeito já ia chegar no ouvido de outro parente e dizer assim, mas pô, tu viu que o fulano ali deu um presente melhor pro ciclano, né? Que alguma coisa tem. Esse é o espírito imperfeito. Ele vai destruindo as coisas, né? Causando mal-estar, conflito. Então é por isso que os espíritos bons estão lá, né? A maioria em mundos melhores ou fora do corpo, e a gente tá preso aqui nesse corpinho. Porque se deixar a gente livre, o que que a gente faz, né? Esse é o nosso. Tira o problema do espírito imperfeito e sabe o que ele faz? Ele cria. Se deixar o espírito imperfeito sem problema, ele começa a criar problema para os outros. Então tem espírito imperfeito que tá cheio de problema. Começa a tirar os problemas para ver o bicho que ele vira. Esse é o problema. A gente não está preparado para mundos sem dores e dificuldades. Porque aí a gente começa a criar dores e dificuldades. Por isso que ele fala que é o tormento dos espíritos imperfeitos as paixões ruins. Ele não se controla, é mais forte que ele. Ele precisa estragar tudo. Porque é o vício. Aí ele conclui: todos, entretanto, ainda têm que passar por provas.
até que atinjam a perfeição absoluta. Isso é o espírito bom. Então, o espírito bom não passa mais por expiação, ele passa por provas. A expiação é só o imperfeito, certo? Mas ele ainda tem que passar por provas. Por quê? Porque a gente vai ver, quando a gente for entrar nas classes, nas subdivisões dos espíritos bons, a gente vai ver que eles não sabem tudo, né? E aí, se você não sabe tudo, você ainda tem que aprender. Por isso que você passa por provas. Mas não é expiação. Não é consequência do mal feito, porque não há mal. E as provas dos espíritos bons são muito mais sutis e não tem todo o peso que as nossas provas de expiação têm, né? Porque os mundos superiores, eles são bem melhor organizados, né? A gente aqui tem provas mais grosseiras, mais rudes, mais duras. O espírito bom não. A prova que ele tem nos mundos superiores é aprendizado. Não envolve tormenta, guerra, conflito, dor. Eles eliminaram isso, né? Eles eliminaram isso, mas falta ainda alguns conhecimentos. Por isso que o espírito bom pode errar, mas ele erra no sentido de fazer com a melhor das intenções possíveis, com aquilo que ele tem de conhecimento, ele pode errar. Então, por isso que a gente vai ver Kardec errando. Por isso que Kardec tem pequenos erros que ele mesmo corrige depois, né? Ele diz, olha, eu errei, eu pensei que era assim, assim, mas vê, não são erros morais. Não é que Kardec se desequilibrou, perdeu a cabeça, fez uma bobagem, fez o mal para alguém, deixou de ser virtuoso. Não, são erros intelectuais que ele comete. Intelectuais. E que não duram muito, porque como não tem orgulho para atrapalhar, ele logo, não é bem assim. Então, por exemplo, ele achava que não tinha possessão, mas aí ele viu que um certo tipo de possessão tinha. Um pequeno detalhe. Olha, imagina se todo erro fosse esse, né? Mas são erros intelectuais, não são erros morais. Tem um momento lá daquelas cartas de Kardec que descobriram que ele diz assim: estou me sentindo mal hoje. Aí ele diz assim: peço ao Espírito de Verdade que me ajude a saber o que fazer. Nota, o que faltou para ele? Só saber o que fazer. Não é um problema moral. Qual que é o problema moral? Você saber o que tem para fazer e ter dificuldade, né? Você tem que ficar lutando contra o seu mundo interior. Não, ele estava se sentindo mal, porque a matéria é desagradável, a matéria é grosseira. Mas ele quer ajuda, me ajude a saber o que eu tenho que fazer. É só um problema intelectual, não é um problema moral. A gente não, a gente ia dizer pro Espírito de Verdade assim, o que que eu tenho que fazer? Daí o Espírito de Verdade diz. Daí a gente diz, mas pera, a gente já começa a reclamar, dar desculpa, percebe? E aí é o problema moral. Ele não, o Espírito vem e diz tal coisa, ele, é isso, então farei. Ele se submete, né? Sem nenhum conflito ou dificuldade. Posso seguir mais parágrafos? Tu quer falar, colocar alguma questão, não? Aqui tem um comentário da Fátima que eu acho que eu vou trazer ele aqui para a discussão, até porque, Fátima, o ideal é que você fosse lá na Gênese, quando você fosse ler sobre os milagres do Evangelho, você vai ver Kardec tratar justamente disso aqui. Isso aqui é uma ideia rustanguista, de certa forma, Michel. É verdade que Jesus não se alimentava de comida terrena? A maioria das vezes ele se alimentava de fluidos, mas fluido não é comida. Como é que ele ia se alimentar de fluido se fluido não é comida? E por que ele não poderia se alimentar? Veja, a pessoa que fala isso, por que Jesus não poderia se alimentar? Se ele estava num corpo físico, tinha estômago, tinha sistema digestivo, por que Jesus não poderia se alimentar? Porque é pecado? A fruta é a comida é pecado? Vejam, a pessoa que diz isso, olha a série de contradições que ela entra. Mas por que Jesus não poderia se alimentar? Por quê? O que aconteceria se ele se alimentasse? Percebe? É a ideia de que a matéria é pecado. Isso é a ideia rustenguista. A matéria é pecado. Para o Espiritismo, a matéria não é pecado.
O espiritismo não é maniqueísta, não há pecado no universo como um elemento. Não há um pecado, não há mal no universo para o espiritismo como um elemento próprio, independente. O mal e o bem para o espiritismo é um uso que eu faço de alguma coisa. Não é alguma coisa, percebe? Nada é ruim no universo. Por uma razão muito simples, é criado por Deus. Se algo fosse ruim, então Deus criou algo ruim. Bom, mas ele é infinitamente justo e bom, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito. Como é que um ser assim poderia criar algo ruim? A gente não para pensar. Tudo no universo tem utilidade. Então tudo é bom. O mal para o espiritismo não é uma coisa, é o uso que eu faço da coisa. Eu posso lhe dar um livro para você ler e você pode matar alguém com um livro na cabeça. O livro é ruim? O livro é ruim? Não, é o uso que eu faço. Como vai dizer o filósofo, é a faca. A virtude da faca é cortar. Quanto melhor a faca, mais ela corta. Ah, mas a pessoa pode usar a faca para matar a outra, mas o problema não é a faca. Então, não tem nada ruim no universo, o problema é o uso. O uso é moral. Não há nada moral enquanto objeto, enquanto elemento. Então, eu não posso dizer que a comida é o pecado. Por quê? A comida é algo da natureza, Deus que criou, não foi o homem. Então, Deus criou algo pecaminoso. São as visões que não são espíritas, né? São as visões que não são espíritas. Porque a gente acha que a coisa em si é boa ou ruim, não o uso. Mas vejam o que o movimento espírita fez com o espiritismo. Olha como a questão, o problema é o uso, não é a coisa. O espiritismo é algo sagrado, divino. É a terceira revelação, é Jesus de novo, é o consolador prometido. Os espíritas não usaram o espiritismo para fazer mal para os outros. Olha como o problema é o uso, não é a coisa. Não tem lugar, não tem coisa, não tem objeto, não tem substância, não tem nada mal em si. Agora depende do uso. Então, se eu digo que Jesus não comeu, ele se alimentou de fluidos. Por quê? Quem disse? Por que disse? Qual a justificativa? Por que Jesus não poderia comer? Jesus terminou de almoçar, daí o que aconteceu com ele? Ele caiu na escala, regrediu, se tornou espírito. Vejam, são coisas que as pessoas não param para pensar, não param para refletir as contradições, né? É como os exemplos que Kardec cita lá nas obras, quando vai analisar Jesus, né? Quando ele cita que por que Jesus não pode ter sido tentado? Porque como algo puro pode ser tentado? Como é que você tenta algo que é puro? Ah, mas lá na Bíblia diz que o diabo tentou o Cristo e ofereceu para ele os poderes do mundo. Mas ele já tem todos os poderes para além do mundo, ele tem o universo à disposição, ele é puro. O que ele quer com a Terra? Planetinha grosseiro, insignificante. Aí ele ia ficar tentado. Ai, não sei se eu não abandono a minha missão, porque o demônio está me oferecendo os poderes do mundo. E mais um detalhe, não sei se você sabe, não há demônio. Não existe demônio para o espiritismo. Então, veja, ele vai fazendo reflexões que não são espíritas. Mas eu sei que tem gente aí, né, eu vejo os podcasts, né, dizendo que Deus enviou Jesus e porque ele era um ser perverso, e aí Jesus se revoltou, não queria mais fazer aquilo. São visões que, para a historinha, para a literatura é maravilhoso, para a lógica, para fazer sentido, não faz sentido. Não faz nenhum sentido, né? Lauro? Não, beleza. Deixa eu ver aqui, como é que nós estamos aqui?
9 horas, nós ainda temos um pedaço de trecho. Você quer terminar? Olha, como segunda que vem é o último estudo do ano, eu acho que dá para pegar esses 3 parágrafos e analisar na segunda que vem, Fechou, né? fechou. Então dá para Não precisa dá correr, pode fazer com calma. Né? isso, daí a gente porque tem umas coisas importantes aqui, inclusive tem um erro grave de tradução que eu quero colocar, né? Bom, da minha parte eu já quero agradecer ao Lauro e agradecer a todos que participaram pelas questões também, né? Que ajudam a gente a entender um pouco mais. Embora a gente falou de um espírito puro, né? Quando falou de Jesus, não é um espírito bom, mas ajuda a gente a desmistificar. Lembrando, segunda que vem, dia 29, tem estudo aqui às 8, a gente vai terminar o item 107. Amanhã tem estudo tem o vídeo novo do nosso lar, que eu tenho que completar aonde parou daquele antigo que caiu na internet e fazer mais um capítulo. Amanhã a gente vai analisar o capítulo 6º da obra Nosso Lar. Quarta-feira não tem estudo, quinta-feira não tem estudo, mas eu quero ver se lanço uma palestra gravada. Sexta a gente tem o estudo do Livro dos Médios. E domingo, já vou aproveitar aqui a live do Lauro, para colocar domingo que vem, dia 27, né? Não, domingo é 28, né? Domingo 28. Eu vou fazer lá no Kardec Tube a última live do ano. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ver se vai aparecer aí, Laura. Eu acho que tu apareceu pra ti? Acho que tem que trocar, né? Ali, ó. Eu botei 27, ainda bem que eu vi, é 28. Agora que eu fui ver a data tá errada, ó. Domingo 28. No último domingo de dezembro, no próximo domingo, às 7h30, no Kardec Tube, eu vou falar sobre justamente uma retrospectiva do Kardec Tube e os planos que a gente tem para 2026. Então, já agendem aí para esse domingo. Eu vou ter que consertar a data ali só agora que eu fui ver, né? Então é isso, para essa semana esses são os recados. Uma boa noite a todos e obrigado, Lauro. Muito bom, belas reflexões, pessoal. E como o Cosme Marci, né? Se vocês forem na Kardec Play, lá o Cosme desenvolve uma série de estudos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Vocês vão ver no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo, Cosme fala algo que é muito importante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos que analisar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E não o contrário, não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Então, quando pessoas falarem assim, Jesus ele não se alimentou, ele se alimentava de fluidos, o que diz o Espiritismo? O Espiritismo é que, já que nós temos essa dúvida, e como o Michel falou, muitas das vezes a gente não consegue usar a lógica, um pequeno detalhe, busca nas obras de Kardec, que a gente vai encontrar a resposta certamente. Então, a gente nunca perde isso de vista. Não podemos pegar o que a opinião de um palestrante, de um espírita, de um espírito, e dizer, olha, o Espiritismo falou isso. Não. Primeiro vamos ver o que diz Kardec, o que diz as obras de Kardec. Isso é importante, tá? Quero agradecer, Michel, a você, mais uma vez aí, por estar aqui comigo, meu irmão de fé, de estudo. Agradecer ao pessoal que está conosco aqui, a Fátima, enfim, em nome da Fátima, quero agradecer a todos que estão nos assistindo agora, você que está nos assistindo. E lembrando que aqui no Estudar Kardec, nossos estudos vai ficar só o Livro dos Espíritos, que aconteceu hoje, dia 29, e os demais estudos ficam suspensos, retomando a partir do dia 12 de janeiro com o estudo de O Livro dos Espíritos, tá bom? Então, nós vamos nos ver, como o Michel lembrou bem, dia 29 para o último estudo do Livro dos Espíritos de 2025, e os estudos no Kardec Tube lá, que é o Livro dos Médiuns. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí e nos vemos aí bom,
Vamos ver na segunda-feira, né? De fato, que aí é só sexta-feira agora, que é para os assinantes, então lá no KardecTube, que é fechado. Mas a gente se vê no dia 29. Então, desde agora, quero desejar aí um Feliz Natal a todos, uma boa festa, boa reunião em família, e vamos aí nos falando sempre, tratando de espiritismo, tá bom, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui. É isso aí. Um abraço a todos.